o texto então, por favor. Tome seu assento, se acomode, fique à vontade. João capítulo 6. João capítulo 6. Está aqui no Data Show o texto. João capítulo 6, versículos 59, 60, 66 e 68. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: também vocês não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Digam amém? Escute uma coisa, queridos. Há um desafio, como sempre foi da igreja do Senhor, das pessoas que assumem o compromisso com Jesus. Jesus sempre foi seguido por muita gente, sempre. Aonde Jesus estava, as multidões estavam com ele. E por que estavam com ele? Estavam com ele, e você vai ler, você pode depois ler o capítulo 5 desse mesmo livro, por causa dos milagres que ele fazia. Muitas vezes a multidão, há aquela imagem dos pães, só para o pessoal retomar aqui, no capítulo 5, por exemplo, Jesus vai fazer a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Volta para mim a outra imagem, por favor. Então, era óbvio que muita gente, quando anuncia que tem comida, que tem bebida, que tem alimento, as pessoas até hoje fazem isso, não é? Como costume. É tão tal que muita gente se beneficia dos votos de um outro indivíduo, oferecendo-lhe comida, uma cesta básica e assim por diante. Um ticket alguma coisa, um benefício alguma coisa, um vale alguma coisa, e aí vai. O Senhor Jesus não tinha nenhum interesse humanamente de se promover com os milagres. Ele o fazia pelo fato de ter compaixão das pessoas, pelo fato de amar as pessoas, não buscando em hipótese alguma um benefício próprio. Mas as pessoas sabiam que ele estava ali, e a sua figura e a sua pessoa iria operar milagres, de alguma maneira, inclusive multiplicando pães e peixes e alimentando o sedento, curando os enfermos, expulsando os demônios das pessoas que estavam possessas e assim por diante. Só que quando o milagre não acontecia naquele momento, quando não havia uma multiplicação de pães, quem restava com os discípulos, com Jesus, era realmente os 12. E nós sabemos que não havia apenas 12 discípulos, havia ali muito mais discípulos. Inclusive alguns, nós lemos no texto, quando ele prega essa mensagem, uma mensagem mais dura, mais incisiva, as pessoas ficam chateadas, porque é muito fácil. E aí esse é o evangelho que muita gente está seguindo. É o evangelho de dizer: venha para cá, e os seus problemas irão terminar. Você que é feio vai ficar bonito. Você que é calvo vai criar cabelo. Você que é empregado vai virar empresário. Você que é solteiro vai casar, não é? Seus dilemas da noite para o dia vão terminar. E as pessoas, elas vão às igrejas à busca desta chamada, dessa propaganda. Só que claro que em Jesus nós temos uma nova vida. E eu creio nessa nova vida. Eu não acredito numa vida com Jesus, uma vida inteira de labutas. Não, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o processo do cristão. Mas pensar de que
Servir a Deus é nós entrarmos na ilha da fantasia. Esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o evangelho da cruz. Passamos por crise, por adversidades, por lutas, por dilemas, por chateações. Nem sempre ouvimos o que nós gostaríamos de ouvir. E é por isso que muita gente, às vezes, quando vem à igreja e quando ouve uma mensagem dessa, diz: isso não me interessa. Na verdade eu estou leproso. Na verdade eu estou canceroso. Na verdade eu estou com meu casamento à beira do abismo. O que eu quero saber, o que tem a ver isso? O meu dilema, o meu sofrimento em me comprometer com Deus. Eu quero a solução para o meu problema. Eu quero a solução para o meu dilema. E essa pessoa, quando chegamos numa pregação dessa e falamos: o que você precisa fazer primeiramente é entregar a sua vida a Jesus. É entregar o seu caminho ao Senhor Jesus. Não apenas ser uma multidão que está atrás de Jesus por causa dos seus milagres. A multidão cheia de boas intenções. Essa multidão que está ali. Que coisa boa, Ele é o Messias. Que coisa boa esse louvor. Que coisa boa essa dança. Que coisa boa essa apresentação. Agora chegou a hora de nós entregarmos a vida a Jesus e aceitarmos Jesus como Salvador. Aí a pessoa murcha. Agora chegou a hora então de você se batizar e realmente se tornar um cristão autêntico, verdadeiro, genuíno. Aí as pessoas, muitas delas desanimam. E aí começam a peregrinar de igreja em igreja, a busca de uma igreja assim. E alguns encontram. Porque tem igreja para tudo, como tem ser humano para tudo. A minha dúvida é como vai ser no último dia. Porque, meus amados, no último dia nós estaremos diante de Deus. E a Bíblia diz: o Senhor Jesus vai olhar para alguns e alguns irão dizer: Senhor, nós curamos no Teu nome. Nós libertamos pessoas no Teu nome. E nós enfatizamos a cura. Deus tem feito curas nesse lugar. Deus tem libertado pessoas nesse lugar. Mas escute, o centro da nossa pregação não é a cura. O centro da nossa pregação não são os milagres. O centro da nossa pregação não é a prosperidade, embora eu creio nela. Acabei de dizer, creio que Deus nos honra. Creio que quando você faz um voto, Deus honra a tua fé. O centro da nossa pregação não é nem a fé. O centro da nossa pregação não é o sábado, como algumas igrejas o fazem, ou como uma faz, ou duas. O centro da nossa pregação não é um profeta. O centro da nossa pregação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós para nos salvar. Ele é o centro da nossa pregação. Eu gostaria que nessa noite você tivesse em mente qual é a nossa condição. Eu me lembro de uns anos atrás, eu tive um dilema na igreja. Eu fiz um desafio e naquele momento algumas pessoas entenderam o que eu quis dizer, outras se revoltaram, se chatearam. Não sei se você estava no culto em que eu preguei, fiz uma pregação sobre eu acho que honrar a Deus, algo assim, mais ou menos algo assim, honrar a Deus, ou assumir uma posição com Deus. E aí citei vários sentidos de batizar, aceitar Jesus, se batizar e também dizimar. E eu chamei à frente todas as pessoas que estavam naquele culto. Não sei se alguém estava nesse culto. E eu disse: eu quero que venha para a minha direita quem é dizimista. Aí venha para a minha direita aí veio quem era dizimista. Não tinha esse altar, então nós tínhamos um espaço bem grande aqui e veio todo mundo à frente. Não vou fazer isso hoje, tá? Não se preocupe. Mas eu tenho isso muito bem claro na minha mente. Eu disse: então venha para cá quem é dizimista. E aí veio para cá quem era dizimista e ficaram aqui quem não era dizimista. Inclusive líderes na igreja antiga, crente velho, não era dizimista. Eu disse: então eu quero que você hoje assuma o compromisso diante de Deus, de sair desse lugar e passar para cá, para ser dizimista. Aqui tinha, desse lado tinha gente. Eu me lembro de um personagem, de um rapaz, que ele praticamente nasceu na igreja, casou na igreja, começou conosco ali há anos,
trabalhava um emprego muito bom e nunca se tornou dizimista. Acho que hoje está desviado, inclusive. E eu disse, então eu quero que quem aqui a partir de hoje quer assumir o compromisso com Deus, a começar do dízimo, saia desse lugar e venha para cá. Eu me lembro que muitas pessoas saíram dali e passaram para cá. Eu disse, não estou fazendo acepção de ninguém, pessoal. Não estou fazendo acepção de ninguém. Mas vai chegar um dia, eu disse a eles, irmãos, você até não pode gostar da minha pregação, mas um dia você vai ver que isso vai ser uma verdade. Um dia, eu e você, todos nós, Papa, apóstolo, pai apóstolo, bispo, arcebispo, pastor, profeta, membro, discípulo, cristão, ateu, não cristão, um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes, das cabras. Deus vai separar. Vai chegar esse dia que todos nós vamos estar diante de Deus. Você lembra que há uma situação na Bíblia em que o joio cresce junto com o trigo. E os discípulos vão lá e dizem, Senhor, o joio cresceu junto com o trigo, vamos lá arrancar. Aí Jesus disse, não, deixa para o último dia. Porque no último dia, Deus vai separar o joio do trigo. É por isso que às vezes, meus irmãos, não se espante. Não se espante. Mesmo na igreja tem gente de todo jeito, que nunca irão se converter. Elas estão ouvindo a mensagem dia e noite. Elas nunca irão se converter porque são um joio. Você lembra de Judas? 3 anos e meio com Jesus, ouvindo diretamente da boca dele. E depois de 3 anos e meio, Judas vai lá e traz Jesus. E vende Jesus por 30 moedas de prata. Então escute uma coisa, um dia todos nós vamos estar diante do Senhor, meus amados. E Ele vai nos separar. E muitos vão dizer, Senhor, nós curamos no Teu nome. Nós libertamos no Teu nome. Nós trabalhamos na igreja. Eu frequentava a igreja. Eu participava da igreja. Jesus vai dizer para essas pessoas que era multidão. Eles vinham para a igreja, trabalhavam na igreja, mas eles não tinham compromisso genuíno com Jesus. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que vêm porque é o jeito vir, porque tem que cumprir a escala, porque eu vou ter que ir lá, eu tenho que ir. Não vem com esse coração de fato liberado. Às vezes vem porque só quer um milagre de Deus. Às vezes vem porque tem uma boa música, tem uma boa palavra, porque é o amigo do amigo do amigo. Essas coisas podem acontecer no começo, mas tem que chegar um momento, meus amados, da nossa vida, que a nossa vinda à casa de Deus, que a nossa caminhada com Deus não pode ser por causa do pastor, não pode ser por causa de alguém, do amigo, que a nossa caminhada com Deus tem que ser por causa de Deus, do Senhor na nossa vida. Voltando a esse episódio, eu me lembro que depois algumas pessoas saíram, vieram para cá e algumas acharam que não tinham condições de topar esse desafio. Continuaram ali, eu disse, eu os respeito. Quem sabe vocês não foram tocados agora, serão no futuro. E eu lembro que esse rapaz ficou ali, eu lembro bem o semblante dele, bem chateado, porque 500 anos na igreja do mesmo jeito. Já tinha passado em umas 10 igrejas, desde rapazinho, e nunca assumiu, meu irmão, eu não entendo, como é que pode, não é? E aí depois, depois de uns dias, ele disse, a esposa veio e disse, meu esposo ficou muito, muito chateado com o senhor. Eu digo, se eu fosse me abalar, porque quem fica chateado comigo, eu me suicidava. Meio mundo fica chateado comigo, o que eu posso fazer? Eu tive que pregar a palavra de Deus, mas ele ficou muito, muito chateado. Por que ele veio à frente? Eu não mandei ele vir à frente. Outra coisa, é uma vergonha. Como é que você, como esposa, há muitos anos casada, e conhece ele, sabe que ele foi cristão desde adolescente, como é que você aceita seu marido há anos batizado na igreja, inclusive trabalhou um tempo aqui fazendo algumas encenações, e você não incentiva ele a ser um dizimista fiel? É uma vergonha para você, é uma vergonha para ele.
Ah, pastor, nós resolvemos sair da igreja, porque ele ficou muito incomodado com isso. Eu digo, paciência. Para começar, eu acho ele assim, bem assim, não muito macho, porque deveria vir falar comigo. Por que tem medo de mim? Porque se ele é, né, um homem de caráter, vem e fala e diz, não gostei de tal episódio, estou saindo fora. O que eu posso fazer? Vai, santo. O que eu posso fazer? Tem que usar a esposa. Um homem que usa a esposa para dizer algumas coisas, ou alguém que enche a cara para dizer algumas verdades, para mim é um covarde. É uma pessoa sem caráter. Nós não podemos usar esposa e filho para dizer alguma coisa. Se tem uma coisa que particularmente eu não gosto, é de indireta. Sabe essas pessoas que jogam uma piada para atingir a outra pessoa? Eu não gosto disso particularmente. Eu acho isso uma falta de caráter. Se você tem que dizer algo, olhe nos olhos da pessoa e diga, eu acho assim de você. É isso que eu penso de você. Pronto. Meu irmão, me perdoe, me desculpe, mas eu acho que você é assim. Mas jogar piada, sabe, assim por cima, joga lá para cair aqui. Isso é uma coisa que você tenha certeza que eu não gosto disso e eu não faço isso. Eu disse que ele poderia ter vindo falar comigo. Não, pastor, mas ele não quis, foi por bem, estamos saindo da igreja e vou continuar não sendo dizimista. Vamos, então, vou em paz. Tem gente que prefere isso. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, queridos. Jesus pregou uma mensagem falando acerca do reino, da seriedade, do compromisso, depois de ter alimentado a multidão. Quando ele prega, as pessoas começam a desaparecer, começam a sumir, e vão indo e vão se embora. Inclusive os discípulos, alguns discípulos que seguiam a Jesus, que estavam com ele. Aí Jesus chega para os 12 e diz, e aí? E vocês? Vocês querem ser multidão? Ou vocês querem realmente se comprometer? Quem vocês querem ser? Meus irmãos, Jesus está voltando. Eu sei que a última vez que ele disse isso já passou 2000 anos. Mas ele está voltando, meus irmãos. Eu era criança e meu pastor dizia, Jesus está voltando. Eu tinha um medo doido, né? Quando ele dizia isso. Ele pregava, Jesus está voltando. Ele dizia, 2 vão estar numa cama. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. Aí de madrugada eu acordava e ela no quarto da mãe. E se a mãe está aí é porque Jesus não veio. Eu tinha um medo louco de ficar. Aí passava um tempo, o pastor pregava de novo. Jesus está voltando. Um dia ele vai vir. E vai ser um piscar de olhos. Cuidado com a sua vida. Olha o caminho que você está seguindo. Quando você vê, ele dizia, vai estar a mulher grávida lá, vai sumir a criança. Vai estar o piloto do avião, vai desaparecer. Vai estar o motorista no ônibus, vai sumir o motorista. Vai estar a mãe em casa. Aí quando ele dizia a mãe, meu coração... Vai estar o que? Eu sabia que a mãe estava garantida, né? Com o passaporte garantido. Vai estar a mãe em casa. Aí os filhos vão procurar a mãe. A mãe sumiu. Aí, meu Deus do céu. Naquela noite eu não dormia direito. De madrugada eu acordava, ia na ponta do pé, abria a porta do quarto dela. Olhava. Que alívio. Jesus não veio ainda, né? E a mãe está dormindo. Escute uma coisa, Jesus vai voltar. E qual é a nossa condição como igreja, meus irmãos? Qual é a nossa condição como ser humano? A quem nós estamos seguindo? Está havendo um pensamento de que algumas pessoas dizem assim, o pensamento agnóstico. Eu creio em tudo, eu acredito em tudo e eu sigo tudo. Eu acho isso muito complicado. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Algumas pessoas acham que servir a Deus é frequentar a igreja todo dia. É morar na igreja, é ser um morcego de igreja. É estar aqui, grudado na parede da igreja. Não é isso. Está todo dia. Se puder estar, melhor. Sem problema algum. Mas eu estou dizendo desse compromisso com o Senhor. Meu irmão, nós não podemos sair daqui. Está aqui na casa de Deus. Me perdoe. Sair daqui e depois lá no terreiro. Ou você é do terreiro ou você é da igreja. Você está aqui na igreja, na casa de Deus, sai daqui, vai para o barzinho tomar trago. O que nós somos então? Nós servimos a Deus ou não servimos a Deus? Somos da igreja ou não? Servimos ao Senhor de verdade ou não?
Essa multidão que só vem por causa dos milagres, nós não podemos ser, queridos. Porque, repito, um dia nós vamos estar diante do Senhor. Essa multidão cheia de ideias, bacana, está na igreja a frequentar no domingo, domingo após domingo, e aí? E aí há uma sequência, há uma caminhada, tem o aceitar Jesus, tem o batismo, tem o encontro com Deus. Como é que alguém que está na igreja não vai para o encontro? Nós temos agora, por exemplo, dia 18 e 19, o encontro com Deus. É um momento muito importante para você assumir, ou você conhecer mais de Deus, para assumir o compromisso com Deus. Pense, para as moças que aqui estão, desconfie de um homem, de um rapaz, por exemplo, que você namora, ou pretende namorar, que nunca quer apresentar os pais. Os estudos dizem que isso é perigoso. Um homem que não dá informação da família. É perigoso isso, inclusive. Que você não conhece o pai, a mãe, não sabe de onde veio, como é que surgiu. Não conhece a família, não apresenta, a família é distante. É até, inclusive, perigoso relacionamentos assim. Porque quando você se casa, há um comprometimento com toda a família, inclusive. Então escute uma coisa, meus amados. Como igreja, o que nós somos? Nós somos uma igreja comprometida. Então eu venho à igreja, eu escuto a palavra, eu aceito a Jesus, eu me batizo. Eu vou para o encontro, eu vou para o reencontro. Nós temos escola de princípios, escola de líderes. Agora vamos ter agora para agosto, o médio em teologia, não é? O médio em teologia, para quem quer crescer mais na palavra de Deus. A partir do ano que vem, a faculdade teológica. E aí eu vou crescendo, eu vou aprendendo. Mas muito mais do que isso, dos compromissos, em termos de funções na igreja, o compromisso com Deus no meu coração. Diga, no meu coração. Diga, eu preciso assumir o compromisso com Deus no meu coração. Diga para o seu irmão, assuma o compromisso com Deus no seu coração. Quem aqui é casado? Levante a mão. Casado. Agora, bem casado. Porque casado é uma coisa, né? Agora, bem casado é outra pregação, né? Ok. Deixa eu dar uma dica para você, não me leve mal. Às vezes eu percebo, repito, cada um, tá? Cada um sabe o que faz. Mas às vezes eu percebo no WhatsApp e no perfil de algumas pessoas no Face, a maioria dos homens coloca o perfil com toda a família. E a maioria das mulheres sozinhas. Tem algo engraçado nisso. Cada um, respeito você. Tá? Mas eu acho isso particularmente muito estranho. Muito estranho. Algumas mulheres, a maioria, porque eu já fiz uma leitura disso. A maioria no WhatsApp dos homens coloca o perfil de toda a família, ou então da esposa. Mas das mulheres, a grande maioria está só a foto dela. Engraçado, né? É uma determinação da empresa para ser só você no perfil? O que será? Bom, eu aconselharia você que tem Face, você que tem WhatsApp, você que utiliza, colocar o perfil da sua família. Para que de cara se diga que você é comprometido. De cara você já evita um monte de transtorno. Agora, se você anda à busca de uma aventura, poste sua foto sozinha, bem bonitão assim, ó. Com os peitão cabeludo de fora. Com os olhos bem maquiados, assim, bem bonitão. Aí, quem sabe, vai chamar a atenção. A menos que você esteja à busca de algo assim. Porque quando você vai vendo os perfis de cara, você já percebe. Família, casados, filho, né, esposa. Mas é muito engraçado isso. Eu percebo na maioria das mulheres, elas sozinhas. Os homens com a esposa ou com os filhos. Poucos são que têm o perfil do Face e do WhatsApp com a família. Cuide disso. É só uma indicação. Você que sabe. Mas eu acho que a partir daqui a pouco todo mundo vai estar mudando o perfil. Eu vou dar uma nova busca.
Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Escute, queridos, diga: nós não somos multidão, nós somos comprometidos. Diga: nós somos comprometidos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Faça, por favor. Você sabe que algumas características da multidão é assim: teve milagres, eu estou. Não teve, desapareceu. Teve alimento, ok. Terminou o alimento, vai embora. A palavra é gostosa, é aconchegante, eu estou firme. Uhul. A palavra é compromisso, desconfiança total. Comprometidos, eles, você já viu aquela, já deve sim, porque é antigo, aquela ilustração, por exemplo, isso já é antigo, né? Do saco de batatas e do purê de batata, né? Pirê, como alguns dizem, né? Que é a forma mais correta, né? É pirê, Bia? Hã? Purê mesmo. Purê de batata. Então, ao saco de batata, você já viu isso já está malhado, inclusive, não é? Todo mundo sabe disso. Só um monte de batatas, mas quando você junta e faz o purê, a massa, fica tudo um só. Há um comprometimento ali. Há uma unidade ali. Há um compromisso ali. É isso que Deus quer conosco, queridos. De nós assumirmos o compromisso com Ele. De irmos até o fim. Servindo a Ele de verdade. Servindo a Ele com o nosso coração. Com a nossa alma, com o nosso espírito. Se vier as bênçãos, amém. Se vier o milagre, é isso que eu quero. Se Ele me abrir uma porta que eu tanto sonho, que bom. Mas se não, nada vai me separar do amor de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Faça isso com alegria. Qual é o texto? Não consigo enxergar aqui, gente. Me ajuda ali. João 6, 52 a 54. Vamos lá então. Olha esse texto, por favor. Leia comigo. Por favor, olha o texto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhe digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode aplaudir a Jesus? Faça isso com alegria. Quando você aceita Jesus, você passa a ser igreja. Nós saímos do nível da multidão, dos frequentadores, e aí trazendo bem para a questão litúrgica da igreja, a Santa Ceia. Quem é que toma a ceia? Membros batizados. Membros batizados. Quem é que toma a Santa Ceia? Não são os frequentadores, são os membros batizados. Quem é que participa do sangue do corpo de Jesus? Aquela pessoa que entregou a vida a Jesus. Aquela pessoa que aceitou a Jesus, que assumiu uma aliança com Jesus, que assumiu o compromisso com Ele. Ela saiu do nível da multidão e inclusive participa da sua vida, mas também da sua morte, da sua luta. Se em Cristo Ele morreu, mas em Cristo também Ele será ressuscitado. Escute uma coisa, o Senhor Jesus estava falando também acerca daquilo que viria para a igreja 300 anos depois. Da grande perseguição que veio sobre toda a igreja, com os imperadores, 200 anos depois, com os imperadores romanos. Muitos entregaram a vida a Jesus e morriam. Eles participaram da morte de Jesus. Mas se como Jesus ressuscitou, esses tinham vida garantida em Cristo. Digam amém. Em Jesus, querido,
Somente em Jesus, você e eu temos a salvação garantida. Há uma vida após esse mundo. Esses dias nós em casa, eu e a pastora falando da mãe e tal, né, nos dando saudade da mãe. E aí ela disse, não pode ser só essa vida, né? Tem que ter uma vida futura. Nós vamos ter que nos reencontrar com essas pessoas que nós amamos, que serviram a Deus. Tem que ter uma outra vida. Há uma outra vida, queridos, após essa vida aqui é passageira. Se alguém que em Cristo você perdeu, que você queria bem, e essa pessoa partiu em Cristo, nós iremos nos abraçar, quando nós estivermos nas moradas celestiais, nós vamos nos ver. Então para nós a morte não pode ser uma tristeza, ela é uma passagem para uma vida melhor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça com alegria. Diga, Jesus está voltando. Eu preciso assumir um compromisso com Ele. Vamos lá, próxima imagem, por favor. Nós temos a imagem do mar vermelho aberto. Nós temos a imagem de Davi e Golias. E nós temos a imagem de Daniel na cova dos leões. Todos esses homens tiveram grandes desafios. E eles saíram do nível de multidão para assumir o compromisso com Deus, enfrentando inúmeros desafios. Todos eles saíram desse nível de multidão apenas de espectador. Ai, que bom, eu gosto da igreja, eu acho bacana. Não, eles assumiram o compromisso com Deus. Sofreram inúmeras adversidades e foram até o fim. Querido, você que frequenta o Templo das Nações, primeiramente, escute uma coisa. Nós precisamos assumir o compromisso com Jesus, com Deus que nós servimos. Nós não podemos servir a Deus e servir a Buda, por exemplo. Não, eu sirvo a Deus. Eu sou um cristão evangélico. É isso que eu sou. Não precisa andar com a faixa na cabeça dizendo é o que eu sou. Não, mas saber que é o que você é. Você ter convicção do que você é. A segunda coisa, por exemplo, você vem nessa igreja. Nós não podemos andar em dois barcos. Tem gente que anda de igreja em igreja. A cada domingo está numa igreja. De qual igreja que você é? Eu sou de todas. Ninguém é de todas. Por favor, próxima imagem, por favor. Quem é desse time azul aqui? Levante a mão. Opa! Sério? Sério? De novo, só para eu entender. Quem é do time azul aqui? Foi do campeão de tudo. Eu até estou usando uma gravata azul. Eu ganhei ontem a gravata do Ministério de Oração. Eu disse, eu vou usar a gravata azul. Estou usando, dei minha palavra, daí ó. O pessoal da oração está usando, né? Mas o coração, né? O coração. Já estou comprometido com o campeão do mundo. O campeão de tudo. Claro, eu não estou falando nada de fanatismo. Nada de fanatismo. Mas, por exemplo, aqui no Sul é muito engraçado isso. Em termos de futebol, aqui é o único lugar, eu já andei por todo o Brasil, é o único lugar do Brasil que é muito definido. Inclusive na reportagem. Eles dão uma palhinha do Caxias, assim, uma fala do Olaria, não sei se tem esse time aqui, não tem não, né? Juventude, Pelotas, é assim, uma fala assim, ó, Pelotas. Agora vocês vão ver reportagem do Internacional. Aí mostra os caras correndo e faz meia hora falando só disso. Uma meia hora do Inter, né? É muito definido os dois times daqui. Não é? Isso é muito bem claro. Pessoal, ou é do Inter ou é do Grêmio. Do Grêmio. Agora eu pergunto a você. Você realmente é comprometido com esse time? Você gosta? Volta a imagem lá, por favor. A outra imagem, isso. Assim, eu sou do Grêmio. Qual o nome dos últimos três técnicos do Grêmio? Que passaram pelo Grêmio?
Não precisa me responder. Por exemplo, qual foi a última Copa que o Inter ganhou? Qual o número da sua carteirinha de sócio do Inter? Você é sócio? Você é sócio do Grêmio? Então você gosta, você é simpatizante, você é comprometido. Porque quem é sócio. Quem é conhece a história, pessoal. Me perdoe, tá? Não me leve a mal. Por exemplo, eu gosto do Inter, mas eu não sou comprometido com o Inter. Eu não vou lá para a praça pular quando eles ganham. Eu nunca assisti um jogo deles, não sou sócio. É isso que eu quero dizer. Quem é comprometido é sócio. Conhece a história. O título tal, cita o nome de todos os jogadores. Esse é um cara comprometido com esse time. Eu sou do tempo das nações. Quem é o pastor lá? Sei lá, pastor lá. Nem sei quem é. Você é membro do templo? Eu sou membro do templo. Há quantos anos? Há 10 anos. Tá. Quando é que começou a igreja? Sei lá, foi um tempo atrás. Você tem a carteirinha de membro? Não tenho. Você participou na última ceia? Deve ser, mês passado. Você participou do encontro? Que troço é esse? Você participou do reencontro? Que bicho é esse? Você participou da escola de líderes? Que é isso? E não, você frequenta a igreja. Você até pode ter sido batizado aqui, mas comprometido ainda você não é, querido. E essa é a minha preocupação. Porque se nós não assumirmos compromisso com algo que é visível, me perdoe, não me leve mal. Nós não vamos assumir com algo invisível. Se nós não amarmos o nosso irmão que nós estamos vendo, diz a Bíblia, nós não amaremos Deus que nós não vemos. É o que a Bíblia diz. Qual foi a última vez que você participou, por exemplo, de uma reunião de liderança, de uma ceia da membresia? Qual foi a última vez que você esteve aqui na comunhão da igreja participando? Não, é essas coisas que eu estou dizendo, querido. Desse compromisso de saber, de conhecer. Você conhece a história do tempo das nações. Você conhece a história da Bíblia. Você conhece a Bíblia. Como é que alguém, escute, é cristão e não lê a Bíblia? Não conhece a Bíblia. Você não é obrigado, por exemplo, a decorar todos os livros da Bíblia. Não, você não precisa decorar o nome de todos os jogadores do time. Mas alguma coisa, uma boa coisa, você precisa conhecer esse time. Quem é o técnico? Alguns títulos. Qual é o estádio deles? Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Esse é o nosso manual que nós utilizamos. Tem gente que nem tem a Bíblia. Nem tem a Bíblia em casa. Não participa, não lê a Bíblia, não tem nem a Bíblia em casa, nem carrega a Bíblia. É dessas coisas visíveis que eu estou dizendo, que vão demonstrar um comprometimento visível e também invisível com o nosso Deus. Diga um amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Sinceramente, se o Senhor Jesus voltasse hoje, para onde nós iríamos? Se o Senhor Jesus viesse agora, surgiu o arrebatamento agora, você teria certeza da sua salvação? Você saberia que iria ser arrebatado? Se Jesus viesse agora a nos levar, você realmente estaria convicto? Eu me preocupo com isso. Eu vi o meu pastor, quando adolescente, ele pregar, ele dizendo que ele conheceu um outro pastor que pregou uma série sobre arrebatamento. Bem breve eu vou fazer isso aqui na igreja, pregar uma série sobre arrebatamento. Eu me lembrava dessa cena dele pregando e eu me veio à mente disso, pregar uma série sobre arrebatamento. E ele contou, e eu lembro, adolescente, ouvindo ele pregar, ele dizendo que conheceu esse pastor, ele pregou uma série sobre arrebatamento. Aí ele diz, Jesus, em algum momento vai vir com um alarido, toque de trombeta, tal, não é? Porque há duas situações, o arcanjo vai tocar a trombeta, e os salvos irão ouvir e serão arrebatados. Ele pregou uma série no último dia, ele contratou uma banda, a igreja tinha um anfiteatro atrás do púlpito, ele escondeu a banda na cortina da igreja, lá atrás, e ele começou a pregar, combinou com a assistente pastoral e disse, quando eu disser,
Jesus está voltando. Vocês desliguem a luz e o pessoal começa a tocar, fazer barulho aqui. Só para não ver o povo, como é que o povo está preparado. Daí ele pregou tal e disse: Jesus está voltando. Aí, pum, uma escuridão na igreja. O cara tocou lá um clarinete, um barulho. O pessoal tocaram bateria. Gente de Deus. Foi um tumulto na igreja. Um tumulto, uma coisa. 10 minutos depois o pastor mandou ligar a luz. Não tinha nem, só tinha uma pessoa sentada no banco da igreja. Todo mundo, ó, desapareceu. Aí o pastor saiu e disse: meu Deus, a minha igreja não está preparada para a volta de Jesus. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu preguei aí uma série inteira sobre arrebatamento e agora o pessoal, Jesus, eu preguei, então fez isso, todo mundo foi embora. Aí olhou aqui, tinha um irmão sentado. Eu disse: oh, glória a Deus. Tem aqui um irmão aqui, ó. Tem aqui um irmão. Ô irmão, pelo menos uma alma vale mais do que o mundo perdido. Que bom, meu irmão, que você compreendeu que Jesus está voltando e você estava preparado. Aí o irmão disse: preparado nada, pastor. Eu não corri, porque na corrida alguém levou as minhas moletas. E eu fiquei sem as moletas. Preparado nada, pastor. Eu só não corri porque eu sou paralítico, preciso das moletas. E na corrida alguém passou e levou as minhas moletas. Eu não tive como correr, pastor. Eu preferi ficar aqui sentado. Eu vou fazer um teste com vocês daqui um dia. Eu vou fazer um teste com vocês daqui um dia. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Os comprometidos, eu vou encerrar, eles dizem como Jesus. Eles dizem como Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. Não tem outra igreja para congregar. Eu sou compromissado com essa igreja, então eu dizimo, porque eu participo dos cultos, eu vejo toda a estrutura, eu vejo o custo, eu vejo o investimento. Esses dias o irmão disse a mim: pastor, eu tenho um prazer em dizimar na nossa igreja. Eu digo: que bom, rapaz. Que as pessoas às vezes murmuram bastante de oferta, de dízimo. Pastor, nós vemos o quanto a igreja investe na igreja, o quanto o Senhor se preocupa no investimento na igreja. Eu tenho um prazer em dizimar. Essas coisas, por exemplo. Eu sou comprometido com a igreja na qual eu participo. Então as atividades, os eventos, a caminhada que é preciso, eu vou caminhar, porque eu faço parte. Assumo o compromisso com a sua casa. Então, se seu filho pedir pão, você vai dar para ele primeiro. Porque o seu primeiro compromisso é o núcleo, é a sua casa, é a sua família. A sua igreja, o Templo das Nações, é a igreja que você deve assumir o compromisso. Então, querido, o que você tem que postar no seu Face são as coisas da sua igreja, no seu WhatsApp da sua igreja, da igreja que você participa. Você já viu uma pessoa, volta lá do Inter, do Grêmio. Você já viu um gremista, volta lá para mim. Você já viu um gremista com adesivo do Internacional no carro dele? Você já viu um colorado no Face dele assim, ó, com um baita emblema do Grêmio? Se for para colocar alguma piada. Pode ser, o pessoal brinca uns com os outros, né? Se ele coloca alguma coisa não é? Como é que a gente diz aqui a palavra? Para mexer com outra pessoa, como é que vocês utilizam? Vamos deixar mas é essa palavra aí, né? Para incomodar o outro lá. Mas é assim, embora é brincadeira. Escute uma coisa: se você conheceu a Jesus, se você tem entendido que o caminho é Jesus, então assuma com Ele o compromisso de segui-lo, de servi-lo até o fim. Virão ventos, virão dúvidas,
mas a sua fé vai estar inabalável em Deus. O meu desejo é que você saia do nível da multidão e passe para o nível de comprometido com o Senhor Jesus. Você pode aplaudi-lo? Por favor, faça isso com alegria.